sejam muito bem-vindas de volta à nossa série, com várias aulas. Você que já está acompanhando a gente, já está familiarizado, né, com a dança do ventre, já está se sentindo mais dançante, com certeza deve ter sentido musculaturas do corpo que você ainda não conhecia, não sabia que estavam aí, né? É normal essa consciência nova, mas independente de qualquer coisa, eu espero mesmo que você esteja gostando das nossas aulas, que esteja aproveitando. Se tiver dúvida, me escreve, comenta aqui no vídeo. A gente vai fazer de tudo para sanar as dúvidas de vocês. A gente faz um vídeo de tira dúvidas, enfim, a gente consegue fazer uma série de coisas aqui no virtual. Então eu conto com vocês, conto com o seu treino, lembrando sempre de ter paciência, né? E que devagarinho, um passinho atrás do outro, a gente chega lá. Mantenha os pés paralelos, vamos relaxar os dedos lá na frente, sobe lá em cima, cresce, respira, flexiona os joelhos, leva lá pro lado, contrai o abdômen, troca, vai lá pro outro lado, respira, mantém o abdômen contraído, volta no meio, abre, puxa o braço, olha lá pro lado contrário. Do outro lado também. A ideia aqui é a gente começar a acordar o nosso corpo, começar a aquecer um pouco, gira os ombros lá para trás, para o corpo entender que a gente vai ter uma atividade física, que a gente vai começar com movimentações. Então ele estava quietinho, né? A gente precisa acordar um pouco o corpo antes de começar qualquer coisa. Para frente também. Lembrando que todo exercício é importante que vocês tenham a orientação de um profissional. Muito cuidado com o corpo de vocês. Nenhuma aula na internet substitui a presença de um profissional. Tudo isso aqui é para que vocês possam conhecer e também se encantar pela dança, mas com muita responsabilidade. Agora a gente vai contrair o abdômen e vai tentar torcer o tronco lá para trás. O quadril fica olhando para frente e o meu tronco vai lá para trás. Nós vamos fazer a mesma coisa com o quadril. Então a gente vai manter agora o tronco quieto, olhando para frente. E quem vai torcer é o quadril. Mantenha os dois joelhos relaxados. A gente não vai ficar alternando os joelhos. Então mantenha os dois relaxados e os ossinhos do quadril vão torcendo. Cada hora um vem para frente e a gente mantém o abdômen contraído. Agora a gente vai levar para as laterais. Leva ao máximo que conseguir o quadril lá para a lateral. Nós vamos fazer a mesma coisa para frente, para trás. Lá atrás pode estender o joelho. Leva o bumbum bem lá para trás. E agora a gente vai arredondar.
Então eu vou imaginar um círculo desenhado no chão e eu vou desenhando ele com o meu quadril. Passo pelo fundo, lateral, frente, lateral. De um lado e do outro também. Fundo, lateral, frente, lateral. Fundo, lateral, frente, lateral. Agora a gente fica lá atrás, mantém o abdômen contraído e eu vou levando o meu quadril de um lado para o outro. E vou descer. Desce, solta a cabeça. Continua levando o quadril de um lado para o outro, com os joelhos estendidos. Flexiona os dois joelhos e sobe desenrolando. Agora o tornozelo, soltando as articulações, vamos organizando o corpo para receber os exercícios que a gente vai fazer aqui hoje nessa aula. Do outro lado também. Puxa a perna lá na frente, segura. Organiza o corpo, contrai o abdômen, respira, segura aí o equilíbrio. A mesma coisa do outro lado. Respira. Concentra. Tá? Agora a gente vai trabalhar um pouco das articulações do pulso e das mãos, também para acordar essa região, que na dança do ventre é bastante presente. Gira o pulso para fora, com as mãos fechadas, para dentro também. Abre e fecha, para acordar os dedos. Isso, relaxa. Quadril agora a gente vai alternar os joelhos. Então eu tenho a flexão e a extensão dos joelhos. Frente e trás. Um e outro. Então a gente vai alternando e vai deixando o quadril responder a essa movimentação. Isso ajuda a soltar um pouco o quadril, tomar um pouco de consciência também de como os movimentos de quadril começam a acontecer. Então flexiona alternadamente os joelhos e o quadril vai respondendo a essa movimentação. Agora os pés a gente vai trabalhar meia ponta, também alternada. Então eu subo e desço, subo uma e desço a outra, sobe e desce, contrai o abdômen para ajudar no equilíbrio, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. E as duas juntas, sobe, 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 desce, sobe. Pronto, a gente já conseguiu acordar um pouco o nosso corpo para conseguir fazer os exercícios da nossa aula de hoje. Hoje na nossa aula nós vamos falar de um movimento muito conhecido na dança do ventre. Eu acho que é um movimento que todo mundo que assiste dança do ventre tem vontade de fazer, né? Que é um movimento de ondulação. Então, a movimentação de ondulação,
Existem diversas maneiras de fazer, assim como vocês já estão acostumadas aqui, né? Eu sempre tenho falado das variações, das técnicas diferentes que cada movimento tem. O movimento que eu vou passar aqui para vocês hoje é uma ondulação que chama camelo, né? Camelo é um dos nomes. Toda movimentação de dança do ventre tem nomes diferentes, dependendo da região do país, né? Dependendo do país. Então, assim, aqui no Brasil a gente não tem uma nomenclatura exata. No Brasil e no mundo, a gente não tem uma nomenclatura padrão para os movimentos de dança do ventre. Então, muitas vezes podem surgir alguns outros movimentos, alguns outros nomes do mesmo movimento aí. Eu chamo ele de camelo. É uma ondulação, é uma movimentação muito bonita. E para que a gente consiga executar esse movimento, a gente precisa lembrar um pouquinho lá da nossa aula de dissociação, quando eu falei sobre o movimento de encaixe e desencaixe pélvico. O movimento de encaixe e desencaixe pélvico, quando a gente conversou, né? Eu expliquei para vocês que ele é um movimento como se a minha bacia fosse girar. É engraçado falar isso, né? Mas é basicamente isso. O que acontece? Eu tenho uma contração da minha região pélvica, então ela vem para dentro. Eu trago ela para dentro. E aqui a minha lombar, vocês vão perceber que ela tem um alinhamento. Se eu tivesse encostada na parede, a minha lombar estaria toda na parede. Então, quando a gente está num posicionamento normal, a nossa lombar ela fica mais para dentro, né? Algumas meninas têm a lombar um pouquinho mais funda, outras têm menos, né? Mas todas têm a lombar mais fundinha. É natural do corpo do ser humano. Então, quando a gente faz o encaixe, é como se a gente alinhasse essa lombar. Então, eu tenho o encaixe pélvico e a lombar alinha. É isso aqui, para dentro e volta. Para dentro e volta. Eu preciso tomar cuidado para não ficar dobrando o meu joelho. Um pouquinho ele dobra, é normal. Mas eu não posso dobrar a ponto de mexer na minha altura. Ficar descendo e voltando, né? Então, a gente trabalha aqui com o joelho relaxado, de uma maneira que ele tenha mobilidade, né? Que o meu quadril tenha mobilidade. E é uma movimentação, como eu disse, para dentro. Ela não é para frente. Então, imaginem que vocês têm uma parede aqui. E essa movimentação ela precisa acontecer do eixo do corpo para trás. Aí vocês me perguntam, mas é uma contração abdominal? Não é abdominal, ela é na região pélvica. Mas o abdômen também acaba contraindo por consequência, por reflexo, né? A gente não vai conseguir contrair a pelve e deixar o abdômen solto lá na frente, eles não conversam nesse sentido. Então, a gente trabalha a contração pélvica e o abdômen acaba vindo junto. Então, é isso aqui que a gente vai trabalhar. É o primeiro ponto para que a gente consiga fazer a nossa ondulação, o nosso camelo. Lembrando que este movimento, por si só, já é um movimento da dança do ventre, né? Ele é um encaixe e desencaixe. Então, ele já é um movimento percussivo. Então, aqui é como se fosse uma aula 2 em 1. Vocês estão aprendendo a ondulação, mas já aprende esse encaixe e desencaixe, porque não tem como fazer a ondulação sem conhecer o encaixe e desencaixe. Então, ele sozinho já é um tipo de movimentação que a gente usa na dança do ventre. Como marcação, né? Ele pode ter um impacto, ele pode ter uma intenção mais forte, enfim, tem diversas maneiras de fazer o encaixe e desencaixe. Neste momento, nós não vamos estender muito nele, mas a gente precisa treinar esse tipo de movimento para depois eu falar da ondulação. Então,
Algumas questões importantes com relação ao encaixe e desencaixe tem relação com o nosso tronco. Quando a gente faz esse movimento aqui na região pélvica, existe uma intenção do tronco em querer ficar respondendo para o lado contrário que a gente está fazendo. Então, lembrando mais uma vez que é importante a contração abdominal, manter os ombros relaxados lá atrás, para a gente conseguir conter essa vontade do nosso corpo de ficar fazendo isso durante a movimentação do encaixe e desencaixe. Então vamos lá para a nossa ondulação, para o nosso camelo. Quando a gente fala de camelo, a gente fala da junção de dois elementos. O encaixe e desencaixe seria um elemento, e a projeção do meu quadril para frente e para trás. Para frente e para trás. Eu vou ficar de lado, fica mais fácil para vocês verem. Então eu tenho um elemento, que é esse aqui, encaixe e desencaixe, e a projeção frente e trás, para eu ganhar espaço para minha ondulação acontecer. Então, a ordem em que a gente vai colocar esses dois elementos é que é o segredo para a nossa ondulação acontecer. Nós vamos trabalhar 4 pontos: a projeção do quadril, o encaixe, a volta do quadril para o eixo e o desencaixe. Então, nesta ordem, primeiramente, sem se preocupar se ele está arredondado ou não, a gente vai fazer ele bem quadradinho mesmo, primeiramente para entender a ordem de como acontece o camelo. Então, eu vou ter uma projeção para frente, eu vou encaixar, e aí aqui vocês devem ter percebido que não dá para encaixar muito, né, porque a gente está com o quadril lá na frente. Eu vou manter esse encaixe e vou trazer o meu quadril de volta para o eixo e vou desencaixar. Então, quando eu venho para o eixo do meu corpo, eu sinto que o encaixe acontece mais do que quando eu estava lá na frente. E esse é o percurso normal desse movimento. À medida que eu vou trazendo o meu quadril para o eixo, o meu encaixe vai melhorando, tá? Então, aqui, ó, eu projeto, encaixo, trago para dentro, desencaixo. Projeto, encaixo, trago para dentro, desencaixo. Projeto, encaixo, trago para dentro, desencaixo. Essa mobilidade do joelho é normal acontecer, desde que não seja exagerada, que mexa na altura de vocês, conforme eu já falei, tá? Mas não precisa ficar com o joelho preso, não. Pode deixar ele trabalhar no sentido que ele precisa. Outra coisa é o bumbum. Automaticamente vocês vão sentir que o bumbum contrai um pouquinho na hora da contração pélvica. Isso é normal acontecer, mas a gente não pode deixar isso se tornar o principal do movimento. Senão só vai aparecer o meu bumbum contraindo e a movimentação que acontece aqui na frente não vai aparecer. Então a gente precisa se policiar para ver se a gente não está contraindo o bumbum com muita força, porque ele chega até a quebrar o movimento. Como é um movimento sinuoso, um movimento de camelo, a gente não pode ter uma pausa, né? Uma quebra nele, assim como todos os movimentos sinuosos. E aí a gente vai passar a arredondar esse movimento agora. Então a gente vai ter projeção, encaixe, traz para dentro, desencaixe. Isso numa sequência suave, contínua, para que a gente consiga realizar essa ondulação. Então vem comigo, ó. Projeta, encaixa, traz para dentro, solta. Frente, encaixa, traz para dentro, solta. Encaixa, traz para dentro, solta. 2, e dentro, solta. 3, e dentro, solta. 4, e dentro, solta. 5, e dentro, solta.
encaixa, dentro, solta, 8, encaixa, dentro, solta. Percebam que a projeção do meu quadril, ela é uma preparação e a ondulação acontece na volta. Então, eu tenho uma ondulação como se ela fosse de cima para baixo. Ela começa daqui, eu trago 1, 2, 3, solto 4. E essa emenda do desencaixe com a projeção, de novo, é importante, porque aí isso faz com que o movimento tenha continuidade. Eu não posso fazer isso aqui. Não que eu não possa, né? Na verdade, para a gente treinar ele de uma forma contínua, é melhor que seja feito assim. Então, eu levo, encaixo, trago para dentro, desencaixo e levo. Trago, desencaixo e levo. Trago. Para que ele fique contínuo. Ó, frente, trás. 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 Esse movimento de ondulação, ele é um movimento que exige mais consciência do nosso corpo. Então, não fique chateada caso você não consiga fazer. Dos movimentos que eu passei até agora, esse tem um nível de dificuldade um pouco maior, tá? Mas eu tenho certeza que com treino você vai conseguir fazer. Preste bem atenção nas etapas, né? Se a gente pular alguma etapa, ele não acontece. E tem uma outra questão que acontece muito em sala de aula, que eu já vou avisar, porque eu sei que pode acontecer, é a vontade de começar com o quadril encaixado e depois projetar. Existe uma outra ondulação que acontece assim, que é a ondulação contrária. Lembra que a gente fala sempre do sentido do movimento? Seria uma ondulação camelo, só que feita ao contrário. Se eu encaixar primeiro e levar para fora, eu tenho essa ondulação aqui, que é uma ondulação que existe na dança do ventre, mas não é a que a gente está fazendo agora. Então, o primeiro ponto é, leva o quadril para frente sem encaixe. O encaixe vai acontecer na volta. Então, a ida é sem nada. Ele acontece na volta. Se eu já encaixar para levar, eu estou fazendo outra ondulação. E é muito fácil de confundir, tá? Então, o primeiro ponto é, leva o quadril para frente sem encaixar. O encaixe acontece sempre na volta. Agora a gente vai praticar um pouquinho no ritmo.
camelo é um movimento que exige bastante consciência corporal, né? E o principal dessa consciência é não deixar o tronco querer fazer a ondulação também. Existem ondulações, obviamente, na dança do ventre, a gente consegue variar muitas coisas. Existem muitas ideias de variações que a gente tem o tronco também trabalhando junto com a ondulação. Mas isso deve ser feito de uma maneira consciente. Então, se eu não souber isolar o meu tronco primeiro, eu não vou saber aonde ele entra quando eu quiser colocar, tá? Então, a princípio, eu aconselho que o treino seja feito com o tronco totalmente isolado, porque isso pode ajudar. E aí agora, como uma prática final, nós vamos ter o camelo com algumas molduras de braço, com algumas mudanças de velocidade. E neste caso, vocês vão perceber que eu vou trabalhar o camelo em outras bases também, porque o que acontece? O camelo, feito assim, com os pés paralelos, ele é uma movimentação mais usada para treino do que para dança. Geralmente, no momento em que se está dançando, a gente prefere usar o camelo nessa base aqui. É a mesma base do básico egípcio. Você que fez a aula de básico egípcio lá comigo vai lembrar. É a mesma base. Porque ele fica mais bonito. Reparem, se eu fizer o camelo aqui, e se eu fizer o camelo aqui. Muda, né? É outra estética, é mais bonito, o desenho fica mais interessante. Não muda muita coisa, tá? Para treino, eu aconselho os pés paralelos. Mas se você quiser se desafiar e tentar trabalhar o camelo nesta base, acho super bacana, a gente tem que se desafiar. Nessa base, o que acontece? Eu tenho o peso todo na minha perna de trás. A perna da frente, ela só me dá um suporte, mas ela não vai receber o peso do meu corpo, tá? Então, o meu calcanhar vai ficar o tempo inteiro elevado e o trabalho acontece aqui, ó. Então, fica aí um desafio para vocês, para fazer, né, para um treino diferenciado do que eu passei. Então, nessa prática final, para que eu possa colocar as molduras de braço e fazer como eu já venho fazendo, em alguns momentos vocês vão perceber que eu vou trocar a base dos pés. Então, depois de ter realizado todos os nossos exercícios,
é importante que a gente faça um alongamento para relaxar um pouco o nosso corpo diante de todos os exercícios e das movimentações que a gente trabalhou. Então é importante que o corpo volte um pouco ao seu estado normal, né? E para a gente também relaxar um pouquinho. Então a gente vai puxar a cabeça para a lateral, pode relaxar. Relaxa esse braço que não está trabalhando. Deixa ele bem solto, bem tranquilo. Respira. Vai voltando ao ritmo normal do seu corpo. Troca do outro lado. Relaxa essa região do ombro. Lá para cima também. Alonga bem essa região. Para baixo também. Entrelaça os dedos atrás da cabeça. E leva o queixo em direção ao peito. Mantenha os cotovelos abertos. Muito bem. Solta um pouco os ombros. Relaxa. Puxa a perna lá atrás. Se precisar segurar na parede, pode segurar. Contrai o abdômen. Não leva o joelho nem muito para trás, nem muito para frente. Mantém. Do outro lado também. Segura, equilibra. Contrai o abdômen. Respira. Vai sentindo o corpo voltar à sua movimentação natural, ao seu ritmo natural. Vai relaxando depois de uma aula gostosa que nós fizemos. Inspira, leva os braços lá para cima e desce, relaxa. Relaxa a cabeça, relaxa os braços. Vai lá na perna esquerda, segura um pouquinho. Mantenha a respiração normal. Do outro lado também. Volta no centro, relaxa um pouquinho, solta os ombros também, flexiona os dois joelhos e sobe desenrolando. Respira, relaxa um pouquinho o tornozelo. Corpo relaxado, organizado, voltamos ao nosso ritmo normal. Eu agradeço, espero que vocês tenham um bom treino com o que a gente aprendeu na nossa aula de hoje e até a próxima.